Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal Fabi Santana Causando. Eis aqui mais um vídeo para vocês. O vídeo de hoje não vai ser um vídeo fácil, mas é um vídeo que eu tenho que falar, né? Por mais difícil que seja, é um vídeo falando sobre o menino Carlos, porque foi um caso que gerou muita comoção na internet, na TV e mídias sociais. Claro que eu não posso falar aqui as mídias sociais, porque se eu falar, o maravilhoso do YouTube vai excluir, né? Então vamos seguir as normas dele. Mas essa história começou, gente, para quem não sabe, era um rapaz de 13 anos que sofria bullying na escola. Ele era humilhado todo dia, né? Apanhava todo dia. Os pais já tinham ciência do que estava acontecendo, pediram providências à escola. A escola simplesmente fez o quê? Porra nenhuma. Desculpem o palavreado, mas exatamente isso. Porra nenhuma. Pelo contrário, a queridíssima da diretora, no dia que o menino foi hospitalizado, simplesmente ligou pro pai do menino e falou o quê? Ó, teu filho cai da escada, vem pegar e se vira. Quer dizer, não bastasse o rapaz ser agredido todos os dias e a escola não fazer caralho nenhum, a diretora ainda teve a coragem e a cara de pau de dizer: seu filho caiu da escada, veio buscar ele. Quer dizer, quem podia ter tomado uma providência, feito alguma coisa, simplesmente lavou as mãos. Por quê? Porque não foi com o filho dela, não foi com o irmão, não foi com o sobrinho, não foi com algum parente dela, porque eu acho que se fosse a situação ia ser bem diferente, não é mesmo? Né? Porque só vão entender quando dói neles, porque quando é dos outros, foda-se. Simplesmente isso, foda-se. E aí o que acontece? O menino foi hospitalizado. Foi para 3 pronto-socorros diferentes, faziam o quê? Dava um remédio e mandava para casa. Dava um remédio e mandava para casa. Sem contar que o atendimento estava um pouco se importando para ele também. Os médicos super estúpidos, falando o que você tem, o que você tem. Isso são palavras do pai, tá, gente? Não sou eu que estou colocando a mais do que tem, né? O próprio pai do adolescente fala que os médicos faziam isso. O que você tem? O que você tem? Como se o menino fosse um bicho, como se o menino fosse uma coisa, né? Dava remédio, mandava para casa, dava remédio, mandando para casa. O menino se queixando de dor, dizendo que não conseguia mais respirar, que não aguentava mais, né? Não aguentava mais. Até que o pai levou ele para o hospital grande, não para o pronto-socorro, né? Para o hospital. As pessoas do hospital parece que foram mais humanas, né? Se compadeceram da situação, né? E ajudaram o menino. Fizeram o que puderam. Só que não tinham muito recurso, transferiram para outro hospital. Aí o menino foi entubado. No que ele foi entubado, 2 dias depois, ele simplesmente veio a óbito. Aí a pergunta que fica: por quê? Por que a escola não fez nada e por que as pessoas do UPA também não fizeram? Por que a diretora se omitiu? Por que o hospital se viu que ele se queixava de dor, que não conseguia respirar, não pediu o bendito de um raio-x e uma bendita de tomografia e o bendito do exame de sangue? Que é a coisa mais básica que o UPA, não precisa ser um dos melhores do mundo, ou com mais recursos, enfim, pedem quando uma pessoa se queixa de dor. Ah, pede exame de sangue, pede raio-x, pede tomografia. Porque esse bendito das pessoas que trabalham na UPA, no pronto-socorro, ou seja lá o nome que dão, também não vai fazer diferença, não pediram um raio-x, uma tomografia, um exame de sangue. Não, dá injeção, volta para casa. Quer dizer, esse menino sofreu do começo ao fim, foi negligenciado pela escola, porque a escola sabia
e nada fez. E os hospitais, os pronto-socorros que podiam ter prestado um atendimento humano, um atendimento decente para esse rapaz, o que fizeram? Nada. Então, quer dizer, foi negligência dos dois lados. Negligência da escola, né? A escola foi negligente. E foi negligência desses pronto-socorros. Que não dá nem para chamar de pronto-socorro. Dá mais para dizer que foi um matador, um açougue. Pouco se importaram com a vida de uma criança. Pouco se importaram, né? O menino sofrendo bullying sofrendo bullying constantemente e nada foi feito. Porque é legal, porque é maravilhoso. Apareceu um monte de filhote de demo, que pra mim é assim que tem que se chamar umas criaturas dessa, filhote de demo e pisotear e chutar, porque é legal, porque é bonito, porque é divertido. Eu queria ver se fosse um filho teu, um irmão teu ou primo teu. Se ia ser legal, se ia ser bonito, né? É porque nos outros é legal. Quando é com você, não é legal não. Mas nos outros, ó, pode fazer o que quiser. Mas quando é com você, não pode fazer. Né? Assim, é revoltante uma situação dessa. É revoltante ver quantas e quantas crianças vão sofrer bullying. Quantos e quantos caros, Patrícia, João, Miguel, Paulo, Rafaela, Fabiana, Antônia, vão passar por isso e nada vai ser feito. Nada. Porque na minha época eu passei a mesma coisa, eu não apanhei, graças a Deus. Graças a Deus eu não apanhei, né? Mas quando eu comecei a sofrer bullying na escola, a minha mãe foi lá e cobrou uma satisfação, cobrou que fizesse alguma coisa. Foi feita alguma coisa? Não foi feita. Porque o que aconteceu? A queridíssima da diretora, né? Chamou a atenção dos que fizeram um dia e também chamou a minha atenção, né? Porque a culpada era eu, eles que eram a vítima. E no outro dia eles estavam fazendo a mesma coisa. Então, quer dizer, para ela pouco se importava. Tava nem aí. Se eu tivesse que dizer alguma coisa para essa queridona não, você não se importou porque não doeu em você. Porque o dia que doesse, aí você entendeu o que é legal. E outra coisa, não transfira a raiva que você sente do meu irmão pra mim, porque eu em nada tenho a ver com a história não, tá? Eu não sou como meu irmão. Bota na sua cabeça doente. Eu sou uma coisa e o meu irmão é outra, tá? Só pra você entender. Se eu tivesse que dizer isso pra essa alma cebosa, que ela botasse isso na cabeça. Porque assim, essa alma cebosa, essa alma perturbada, odiava o meu irmão, né? E transferiu o ódio dele pra mim, como se eu tivesse culpa. Então eu ainda fui a culpada da situação. Eu sofri bullying, né? E eu fui a culpada, sendo que eu não era culpada. O culpado era quem fazia. Graças a Deus, embora essa alma cebosa não gostasse de mim e tenha me mudado de sala e tenha me culpado, eu terminei os meus estudos. Mas o meu final podia ter sido um final horroroso, um final triste, porque assim, eu já não aguentava mais. Entendeu? Eu já não aguentava mais. Eu tava a ponto de, assim, fazer a pior das coisas. Foi Deus que me deu força, foi Deus que, sabe, segurou minha mão e não permitiu de eu fazer uma atrocidade, porque no estado de nervo que eu estava, no estado de estresse que eu estava, para eu fazer uma loucura, era com 2 palitos, né? Então, assim, o que eu posso dizer é que, assim, bullying não é legal, bullying não é divertido. Eu não gosto de ficar me repetindo nesse assunto, porque é uma coisa que me machuca, é uma coisa que me dói. Quem me conhece sabe o tanto que isso me dói, o tanto que isso me machuca. Mas assim, bullying não é legal, bullying não é divertido. Bullying pode sim destruir uma vida. Bullying pode sim acabar com uma pessoa. Bullying não é brincadeira, não é. Então assim, o conselho que eu posso dar para os pais que têm crianças e adolescentes que sofrem bullying é o seguinte: ensine teus filhos a respeitarem os outros, não importa a forma que aquela pessoa é. E mais outra coisa também,
botem o filho numa escola de artes marciais, seja jiu-jitsu e seja autodefesa. Ah, mas você está incentivando a violência. Não, Nanina, não. Não estou incentivando nada. Cada um faz a sua vida, o que gosta, o que quer. Cada um sabe onde o sapato aperta. O que eu quero dizer é o seguinte: pais, ensine os teus filhos a respeitarem os outros. E também, se puderem, coloquem os seus filhos numa escola para aprender autodefesa, para aprender artes marciais. Porque na escola, do mesmo jeito que existem pessoas que são boas com você, podem existir pessoas que vão te fazer o mal. Então, precaução nunca é demais. Deixando claro que não estou incitando nenhuma violência. Só estou aconselhando, se eu pudesse, se tiver algum pai que esteja me assistindo nesse momento, é o conselho que eu dou. Ensina teus filhos a respeitar os outros. E se puder, colocar teu filho numa escola de autodefesa, faça isso. O seu filho pode odiar a tua decisão, mas no futuro ele vai dizer: obrigado, meu pai, obrigada, minha mãe. Né? Porque essa é a melhor situação. É a melhor situação, assim, a melhor resolução diante de tudo que a gente tem visto. Porque escolas não se importam com bullying, né? Estão um pouco se lixando, porque diretora, que devia ser a primeira a tomar a providência, lava as mãos e fica por isso mesmo. Então só resta o quê? Autodefesa. Aprender autodefesa e aprender artes marciais. É o melhor caminho, né? Porque ou você faz isso, ou o quê? Você não vai saber se você vai chegar amanhã na tua casa. Assim, quantas e quantas mães sofrem, quantas e quantas mães ficam angustiadas, porque leva o seu filho para a escola bem, às vezes seu filho volta todo quebrado, isso quando não volta, acaba na circunstância que o Carlos acabou. Assim, é uma situação triste, é uma situação lamentável. Mas por mais dolorosa que seja, não vai ser a primeira, nem vai ser a última que vai acontecer. Infelizmente. O Carlos foi só mais um número. Só mais um número. E nada, gente. Por mais que as pessoas estejam na internet, por exemplo, no TikTok, não devia citar mais, já que eu falei, pedindo justiça, realmente, se o Brasil fosse justo, se existisse justiça, esses projetos de demo pagariam pelo que fizeram. Mas não vai acontecer nada. Quem pagou caro, a gente já sabe quem foi, né? O Carlos, que perdeu a vida, com a vida toda pela frente, cheio de sonhos, cheio de plano. Quem está sofrendo lá agora é o pai, é a mãe, que acabaram de enterrar um filho e nunca imaginaram uma situação dessas na vida, né? Esses que estão sofrendo, agora o que fizeram, gente, me desculpa, os que fizeram, tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso. Não vai acontecer absolutamente nada. Por quê? Porque esse é o nosso Brasil, gente. Infelizmente, esse é o nosso Brasil. Gente, desculpe a minha revolta, desculpe a minha emoção, mas esse caso é a mesma coisa que eu lembrar o que eu passei e o que eu sofri, entendeu? Isso me dói de uma maneira que é inexplicável, certo? É difícil, mas é a verdade, gente. A justiça não vai ser feita, não vai acontecer absolutamente nada, né? Não vai acontecer absolutamente nada. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e beijos de luz a todos vocês.